Boa noite, pessoal. Estou aqui online, tá? E aí vou aguardar o pessoal chegar, tá? Oi? Que ótimo. Boa noite, seu Aníbal. Boa noite, Ana Júlia. Tudo bem? Pois é, seu Aníbal. Que bom que o senhor organizou. Uai, não. Peraí, que eu acho que eu fiz confusão. Não, aqui. Tá. Wilkerson. Aí, Wilkerson. Eu mandei no grupo seus, foi? Boa noite, Leusmar. Wilkerson. Nossa. Pois é por isso que eu entrei para perguntar, porque eu nem estava sabendo. Falei, ué. Tá. Ô, Wilkerson, eu mandei errado no grupo seus, agora que eu estou olhando, que eu estou te vendo. Não, beleza. É por isso Desculpa, que eu entrei. pede pro pessoal lá. Pede desculpa pro pessoal lá, tá bom? Tranquilo, então. Tá Tá, bom. tchau, boa Obrigado. noite. Você não entra aqui, vai Nada. pra zebra. Beleza. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, quarta-feira. Eu mandei no grupo errado, seu Nilo. Espera aí que eu vou mandar lá no grupo certo. É tanto projeto integrador. Por isso que eu estou vendo que a turma não quis entrar ainda. O senhor está pronto, ou seu Aníbal?
Cadê eles? Paulo, seu Aníbal, Washington e o Paulo César, cadê eles? Estão chegando? Cadê? Eu vi aqui, o Washington, Paulo César e o senhor, né? Aqui, Paulo César, o Washington e o senhor. César de Becaria. O senhor já está pronto? Quer começar? Se tiver pronto. Que, na verdade, é o grupo 8. É o grupo 2, 3, aliás. Mas nenhum deles estão aqui. Aí o senhor começa. Professor, está faltando só o Paulo César entrar aí. Ele está entrando agora. Acho que ele está tentando conectar. Um momentinho. Aí, conseguiu aqui agora. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Aí. Bom, ele está pronto. Se vocês quiserem começar, podem começar. Que aí, estou faltando outro grupo aqui. Aí, alguns entrarem aqui agora. Apesar de não estar na hora, vocês aproveitam. Já quer começar? Isso. Seu Paulo César, boa noite, tudo bem? Então, pode ficar à vontade, seu Paulo César. Enquanto isso, a turma vai chegando, tá bom? Aí o senhor já pode ir apresentando. Tem 10 minutos para apresentar, tá ok? Bom, pode ficar com o tempo aí que quiser. Pessoal, boa noite. Boa noite, seu Paulo, tudo bem? Nós, o grupo, composto por mim, Paulo César, Aníbal e Washington Carvalho. Nós estamos incumbidos para apresentar sobre o livro dos Delitos e das Penas, de autoria de César Beccaria, do século XVIII. Este livro é uma obra-prima de César Beccaria, jurista italiano, contemporâneo de Voltaire, Rousseau e Montesquieu. E naquela época, as penas judiciais constituíram uma espécie de vingança coletiva, de modo que um criminoso, geralmente, na maioria das vezes, ele sofria castigos muito mais severos e cruéis do que os próprios males que havia praticado. Penas de morte, torturas, prisões deploráveis, livramentos, banimentos eram comuns e se aplicavam aos crimes mais banais. E Beccaria foi a primeira voz que se levantou contra essas práticas, defendendo que cada crime merecia uma pena proporcional do dano causado. Olha aí o princípio da proporcionalidade. As punições deveriam ser justas, pois só assim a sociedade conseguiria evoluir ética e moralmente e diminuir seus índices de criminalidade. Esta obra é composta por 42 tópicos.
onde cada um aborda um tema diferente ou distinto do outro. Todavia, o tempo a mim facultado não permite discorrer a respeito de todas, mas farei menção de alguns. Por exemplo, o tópico 15 fala da moderação das penas, ou seja, o princípio da proporcionalidade. Porque na época, como foi falado, né, tal pessoa cometia tal crime e era julgado de maneira brutal, muito além da proporção, apenas além do que era merecido pelo criminoso. Então, ele já abordava, ele percebia isso aí e abordava na época, né? Outra situação também é da pena de morte. Beccaria, ele era a favor somente da pena de morte em uma sociedade que possuía um governo bem organizado, uma sociedade equilibrada e justa, né, com leis adequadas, né, com justiça para julgar a pena de morte. Pois até hoje é um tema polêmico, onde alguns países adotam e outros não. Até hoje é um tema polêmico. E na época ele via assim, tinha que ser uma sociedade justa, organizada, e um bom governo para que pudessem criar uma lei adequada para isso. Outra situação também é da questão da tortura. E essa aqui, professor, eu achei muito interessante, porque ele fala o seguinte, que muitas vezes pode o inocente alegar que é culpado, somente para que cessem tais tormentos. Realmente, a tortura, a opressão para arrancar confissão, e como diz aqui, realmente, a pessoa, às vezes, ele nem deve, ou nem fez aquilo, mas para livrar daquele tormento brutal, ele acaba confessando. Tanto que pela lei nossa, pela lei brasileira, é uma prática repulsiva, né? Condenada e é crime. Né? Tanto que, se caso forjar provas por meio de tortura, essa situação vai ser revogada, né? Por lei. Né? E outro também fala da prisão. Da prisão. Aqui fala sobre o princípio da legalidade. Ou seja, tem que ser leis adequadas, leis justas, para que possam efetuar a prisão de alguém, né? O julgamento e a condenação. Tudo dentro da lei. Como diz, né? Que ninguém deve fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Né? Então, diz aqui sobre a prisão, e ele deixa bem claro sobre o princípio da legalidade. E do roubo também, ele defende a ideia que só deve ser punido com uma pena pecuniária o roubo praticado sem o uso de violência. Como hoje também, né? Penas mais brandas, de acordo com o crime, né? Ou penas mais graves, de acordo com a gravidade do crime. Aqui do roubo, ele fala sobre a punição com uma pena pecuniária, né? De multa, quando o roubo ele é praticado sem violência e ameaça. E também um fato interessante, que ele também aborda sobre o suicídio. Ele fala que não há punição para o suicida, pois não há como punir um corpo sem vida. E não é justo punir os familiares. É igual o crime impossível, né? Você querer matar um cadáver, não é o crime de você matar um cadáver, seria um crime impossível. É como o suicídio. Ele deixa bem claro que ele, desde o século XVIII, ele demonstra equilíbrio. Ele, como jurista, ele demonstra sensatez, equilíbrio e busca de justiça, até para criar as leis.
assim como tem os crimes, tem a lei para que se puna os crimes, ele tinha também essa preocupação de criar leis justas, leis moderadas, adequadas. E aqui no suicídio, ele deixa bem claro, né? Porque a pior punição para o suicida é a própria morte. A pena máxima para alguém é a morte. O bem maior é a vida. Mas ele tinha essa preocupação, porque na época, né, havia exageros em punições. Então, para o suicídio, não há como puni-lo. Afinal, ele morreu, né? E também, para concluir, ele fala o seguinte: conclui-se que a pena deve ser exclusivamente pública, necessária e pronta para que não seja considerado um ato de violência contra os cidadãos. E nós, como bacharéis, aliás, como acadêmicos, né, e brevemente seremos bacharéis, futuro jurista, nós temos que ter e assimilar e colher essa essência desse livro dos delitos e da pena, onde o autor ele deixa bem claro que as leis, que a justiça tem que ser para o bem do cidadão, para protegê-lo, e mesmo para aqueles que infringem a lei, tem que ser leis adequadas que possam puni-lo, mas punir com equidade, com equilíbrio e justiça. Então, é essa a essência da ideia do livro, da mensagem que ele, desde aquele século XVIII, ele já demonstrava essa preocupação e esse interesse, né, que seja feito de maneira adequada, uma equidade nas leis para tratar tanto o autor como a vítima, como a pessoa de bem, tanto na esfera penal, civil, enfim, né? Ok. Muito bem, seu Paulo. Realmente, esse livro é um livro muito interessante, muitíssimo utilizado dentro do direito penal, né? E ele serve base de dosimetria das penas, de definição de crimes. É muito bom mesmo. Pena que é um livro pena que o tempo nosso é muito pouco, né, seu Paulo, para a gente trabalhar isso. Mas se tivermos outra oportunidade, vocês que gostam do direito penal, que possam fazer a leitura deste livro aí, seria muito interessante mesmo, tá ok? Agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos, senhor, tá? Seu Paulo, seu Aníbal e o Washington. O trabalho ficou muito bom, já estive lendo ele, tá ok? Já li ele 2 vezes e é muito bom. Ficou muito bom o resumo, tá bom? Parabéns a todos. Obrigado. Ok. Agora, sem mais delongas, nós vamos apresentar agora o trabalho da Juliana Oliveira, da Karine e do João Vitor, que é o contrato social. Ok, Juliana? Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bom? Quem vai falar agora é o... Eu vou João começar Vitor, falando, né? dando uma pequena introdução e logo elas vão discorrer sobre o assunto do Isso. livro. Tem 10 minutos no máximo, tá? Ok? Certinho. Fique à Boa vontade. noite. A gente vai falar sobre o livro Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, que foi um dos principais filósofos do Iluminismo. O seu livro, ele discorre sobre a ligação entre o Estado político, os direitos civis e a vida social. A obra de Rousseau influenciou muito a área política da França na época. Foi inspiração, causadora de diversas revoluções. Ela inverte o direito da vontade singular do príncipe para a vontade geral do povo, que logo mais vocês irão entender melhor. O contrato social foi e ainda é, né, uma obra de grande importância para entender sobre a atual constituição do Estado político, e ela também é considerada uma das bases da sociedade democrática ocidental. E é basicamente isso. Agora as meninas irão falar. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, no primeiro livro, né, ele se trata de da passagem, né, do homem do estado natural
para a vida civil, né, do quais é impostos e os principais essencial desse impacto. Mais adiante, né, o livro fala sobre as principais ideias desenvolvidas a partir do princípio central, soberano, que é indivisível do povo. São nomeados como vontade geral, a vontade do povo. O livro também ele fala sobre a corrupção, né, dos governantes, do qual o povo tem o poder de tirar o governante contra a vontade dele geral. E aí eu passo a palavra para a Karine. Oi, boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. O terceiro livro, Rousseau se refere às possíveis formas de governo, que são a democracia, a aristocracia e a monarquia, e suas características e princípios. Fala-se da forma de governo que funciona melhor. Para Rousseau, a democracia é boa em cidades pequenas, a aristocracia em cidades médias e a monarquia em cidades grandes. O autor mostra que com o abuso dos governos ele pode degenerar o Estado, que fala que o principal objetivo de uma sociedade política é a conservação da propriedade de seus membros. No livro 4, o autor inicia uma ideia da vontade geral que é indestrutível. Quando os homens eles se reúnem em um único corpo e comutam a conservação e o bem geral de todos. Quanto mais virtuoso e simples é esse corpo, o Estado necessitará de poucas leis e não haverá problemas de disputas. O rompimento com a vontade geral, a particular acordo o declínio do Estado e com cidadãos, mesmo com a pluralidade de ideias, o plebiscito buscava um único interesse, que é a vontade geral. No oposto dessa ideia, há os homens que servem perdendo a sua liberdade e a sua vontade, e esses são impostos o governo dos imperadores. Rousseau, ele dá a ideia sobre as eleições, ele recria a ideia dos comícios romanos, que após explanar a estruturação das classes romanas, idealiza o rompimento dessa que ocorreu pelo fato que os costumes e as censuras foram mais fortes que a instituição, rompendo um vício em Roma. Mas a idealização feita por Rousseau é sobre os comícios por tribos. Nos tribunos, o povo, em nenhum magistrado, eles eram eleitos sem se passar pelo comício. É isso, professor, nossa apresentação. Ok, esse livro é muito interessante, é o Contrato Social, e ele fala sobre a origem do Estado e fala sobre democracia, da vontade geral do povo, né? Direito constitucional, ele trabalha muito essa dimensão aí, né? Também é outro livro que vocês imagino que vocês já estudaram, em Ciência Política e Direito Constitucional 1, né? Que é matéria fundamental da teoria geral. Então, parabéns a todos vocês. Aí, pena que a gente está correndo muito, né? Mas não tem importância. Vamos lá. Agora o grupo do Alexandre, do Alex, do Gustavo Henrique, que vai trabalhar a Era dos Direitos. Boa noite, professor. Está escutando eu bem? Sim, senhor, seu Alex. Então, boa noite ao senhor, boa noite à turma. Como o senhor havia dito, e ressaltando, o nosso livro é sobre a Era dos Direitos, a qual é escrito por Norberto Bobbio. Ele é um filósofo, até então recente. Ele nasceu em Turim, em 18/10/1909, e a sua morte veio acontecer em 2004. Ele tem uma trajetória filosófica, política e... Alguém quer falar alguma coisa? Não, é só espirrou um pouquinho. Então, retomando aqui, eu estava falando que ele tem uma trajetória filosófica e política que prepara grandes movimentos históricos e políticos que aconteceram ali no século XX. E pontuando que, tipo assim, ele sobreviveu ao fascismo de Mussolini e a ascensão do comunismo também. E, como se diz, feita uma breve introdução do autor, agora vamos partir para o livro, né? E pode-se dizer que Bob, durante a sua vida inteira, ele reuniu todas as experiências que ele teve para trazer a Era dos Direitos, no caso o livro, alguns princípios que ele considerava fundamentais que permitiam o desenvolvimento de uma democracia real.
e uma paz justa e duradoura para a sociedade. E, diante disso, o que a gente pode tirar do livro? O livro é uma crítica, assim, como que eu posso dizer, ferrenha ao socialismo, na qual ela diz que o socialismo é falho, e também, apesar de ser falho, ele fala também que ele é um socialismo falho. E já partindo para outra parte em relação ao capitalismo, ele diz que o capitalismo ele opera num princípio de desigualdade, onde quem tem mais quer manter mais. Isso aqui é meio confuso, se vocês não entenderem, vocês perguntam de novo o que eu falo. E onde quem tem menos quer mais. E nessa disputa, né, nessa regalia entre quem tem e não quer dar, e quem não tem e quer, a sociedade se mantém do jeito que está até hoje. E uma frase importante que Bob que trouxe, uma frase não, melhor, um conceito, que fala assim: o direito que você não sabe que tem, efetivamente, você não tem. No entanto, essa frase é uma frase, assim, bem óbvia, né? Ela carrega uma verdade que a gente não costuma prestar, assim, muita atenção. E por causa disso, ela acaba batendo, assim, como se diz, usando outro verbo, na cara da gente com tanta força, assim, gerando uma dúvida, né? Esse conceito é algo, assim, muito sério, que dá uma ideia de que a democracia só pode ser baseada em uma coisa, no conhecimento daquilo que você sabe, obviamente. Se você não sabe que tem direito a uma determinada coisa, de fato, aquela coisa não existe para a gente, né, para vocês também. Um exemplo que eu posso dar sobre esse conceito, essa frase dele, exemplo. A gente, quando tá prestes a sair do ensino médio, vai ingressar na faculdade, a gente ali se encontra com diversas formas de poder ingressar na faculdade, utilizando meio de bolsas, que até, porventura, pode fazer que venha a nos isentar da taxa de mensalidade da faculdade, né? Então, tendo total ali isento daquela taxa. Porém, se a gente não souber e não tem ideia de que essa lei, né, no caso é uma lei assim, uma lei, na verdade é uma lei não, um direito nosso, né, a gente não vai poder usufruir desse direito, que no caso, na frase mesmo fala que aquela coisa não existe para você. Então, assim, o sentido dessa frase na prática é isso, é quando a gente não sabe que existe uma lei, e não sabendo que ela existe, a gente não vai poder usufruir dela. Então, igual eu falei no início, é uma frase assim bem óbvia. Agora, professor, da minha parte é isso, aí os meninos agora vão complementar aí alguma coisa. Beleza. Boa noite a todos. Estão me escutando, professor? Sim, Gustavo, Henrique. Pode Beleza. ficar. Uma das coisas principais dessa obra é a forma como Bobbio nos traz a ideia dele, como ele transcreve a ideia dele para o livro. As palavras, as frases dele, é tudo frase direta, sem ficar enrolando muito, sem ficar criando muita coisa. Ele, tipo, se ele quer dizer uma coisa, ele pega uma frase e já atinge logo direto. O livro foi um livro bem para... Igual ele falou aí, ele juntou todos os conhecimentos dele e colocou nesse livro. Então, ele pegou e quis, de uma forma direta, explicar com pouca coisa, direto e grosso. Ele nos entrega de forma clara a certeza e a explicação de que a democracia e os direitos humanos andam de mão dadas. Ou seja, sem um não existe o outro. Ele diz que a democracia propõe as regras do jogo e o direito é um meio indispensável que modela o funcionamento e a direção das instituições. E ele diz também, ele fala nesse livro do futuro da humanidade, como se ele tivesse pegado como a humanidade foi evoluindo e tivesse colocando essa evolução há alguns anos para frente. E aí ele trata isso como uma maneira muito positiva, porque ele traz as coisas que ficaram positivas de acontecimentos que, no caso, não foram tão ruins, igual que, na verdade, foram ruins, né? Igual a Segunda Guerra Mundial, e aí, da Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa, ficaram coisas positivas para a gente, e coisas de aprendizado, e alguns filósofos, né? Que a partir dessa época, vieram os filósofos que abriram os pensamentos da gente e nos ensinou muita coisa, né? A partir daí.
Então, assim, ele traz a ideia dele de democracia, de direito, de uma forma praticamente assim, sem ficar enrolando. Quer dizer isso, é isso, com frases diretas. Um exemplo é essa daqui, ó. Sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia. Não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Então, assim, de maneira bem direta e clara, ele traz tudo que ele quer trazer. No último capítulo, por exemplo, ele põe falando sobre a pena de morte, ele fala: é moral ou juridicamente lícito a pena de morte por parte do Estado? Ele faz essa pergunta. Então, assim, são frases que você lê a frase, igual quando eu estava lendo o livro, fazendo resumo, quando você lê a frase, você lê a ideia dele, te atinge diretamente. Tipo, você sabe o que ele está querendo te dizer. Você fica meio questionando, você entende a ideia principal do livro, o que ele queria dizer com o livro, né? Então, assim, foi um livro muito, muito bem feito por ele, para dizer a ideia dele, explicar tudo que ele queria colocar no livro. E eu indico vocês a ler, porque, de verdade, agrega muito ao conhecimento da gente, a forma como ele escreve e tudo. Ele colocou seus conhecimentos nesse livro aí de uma maneira bem, bem bruta. É isso. Ok. O... Boa noite. Ah, sim, pode falar. E mais eu. Não, igual o Gustavo falou, ela é uma obra bem direta, ele é de uma forma bem clara da gente entender o que ele fala. Ele não, na verdade, ele fala o que acontece na realidade hoje, né? Assim, apesar que foi uma obra apresentada há muito tempo, né, que foi em 1992, o livro apresentou para nós a importância de cada indivíduo na sociedade, porque cada um tem a sua suma importância no cumprimento das tarefas do dia a dia, né? Sem esquecer do direito a ter uma vida digna dentro da sociedade, sempre procurou colocar a civilização de uma forma organizada, mas como ele diz, não é tão simples, pois a sociedade que nós vivemos e que temos é duas formas de pensar: os que julgam estar certo e os que julgam o meio de estar errado. Porque sempre, em tudo que nós vamos fazer, sempre tem dois lados, os que vão para aquele e os que vão para o outro. Nunca todo mundo pensa igual. E como ele também, uma frase que ele fala, violência gera violência, que nós podemos dizer que foi com esse entendimento nós chegamos na democracia atual e acredito que vai ser democracia pro resto da nossa vida, por causa que o socialismo eu não concordo muito, eu acredito que ele julgou uma coisa certa que aconteceria com nós. Então, é isso. Ok. Esse livro é muito interessante, é muito bom mesmo. É um livro que vale a pena todo estudante de direito ser lido. E debatido, inclusive, em sala de aula. Mas, infelizmente, nós não temos tempo, né, para a gente discorrer sobre isso, mas vale a pena. Ok, vamos passar para outro grupo, então, que é o grupo do Espírito das Leis, do Ney Gustavo, Vanessa Camille e José Augusto. Estão prontos aí? Parabéns pelos os três grupos que apresentaram. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Vocês estão me escutando bem? Sim, Vanessa. Bom, eu estou, né? Tem muita gente que está... Mas, isso aí. Então, é a Vanessa que vai começar a falar, o Zé Augusto e o Ney Gustavo. Eles vão falar do Espírito das Leis para nós. Isso. Pode ficar à vontade, Vanessa. Tá bom. Os Espíritos das Leis é a obra mais famosa do escritor francês Charles de Montesquieu, e é considerado um dos livros mais fundamentais do iluminismo, que é a base para a separação dos três poderes na política moderna. De acordo com Montesquieu, existem três formas de Estado, que seria o despotismo, a monarquia e a república. O despotismo era maiormente corrompido, pois eles empregavam a força para se manter no poder, a violência. Já a monarquia era assim, por eles eram considerados mais seguros pela prática da dignidade, com confiança e honra pelos soberanos.
Mas mesmo assim houve uma falha entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que deu espaço para os governos republicanos. E só que eles acabaram que usaram a mesma técnica da monarquia entre que o executivo existiria o prestígio sobre as questões civis, o legislativo criariam as leis mais apropriadas, instituições e o judiciário faziam as normas e regiriam determinado agrupamento humano. Após a distribuição dos três poderes, começou uma enorme mudança, onde várias coisas fariam a liberdade de Roma. Os patrícios, pois só os patrícios conseguiriam todos os cargos sagrados, sendo eles políticos, civis e militares. E eles acabavam que não deixavam nenhum cargo de poder para os sufrágios. E o povo começou a tentar corrigir, então eles começaram a estabelecer que existiria magistratura, a quais os plebeus poderiam participar, e foram se incluindo pouco a pouco. Com o consulado sendo disposto, foram formadas várias magistraturas e colocaram os militares como tesoureiro para administrar para administrar as iniciativas dos patrícios, e acabou que os plebeus foram aumentando suas influências nas decisões públicas. Agora eu vou passar a palavra para o Ney. Boa noite a todos, estão me escutando aí, né? Legal, viu, Ney? Pode ficar à vontade. Eu vou falar dar uma breve fala aqui sobre uma parte do livro, que Montesquieu, ele afirma que as leis constituem as relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Que todos serem possuem suas próprias leis, meio que a pessoa ali já cresce, nasce crescendo, e já tem as suas próprias leis, né? Que a lei da natureza, né, decorre do sentimento de cada ser antes de viver em sociedade. Vou dar um exemplo dessas leis, acho que vocês vão até concordar. Vanessa, deixa eu ver aqui quem, peraí. Deixa eu me ver. Vanessa, eu acho que você está ligado. Vamos ver aqui. Beleza. Então, alguns exemplos aqui que uma das primeiras leis de vocês, que todo mundo ali já quer viver em paz, viver em harmonia com todo mundo, né? Viver de boa na sociedade, todo mundo tranquilo. Um outro exemplo que eu vou dar também a procura de alimentação. Que, tipo ali, como você vai comer, né? Você vai procurar alguma comida, é uma alimentação, é uma procura, é uma lei da natureza que ninguém pode explicar. E, por fim, nem menos importante, o desejo de viver em sociedade. Que Montesquieu afirma que todo mundo tem um desejo ali de viver em sociedade. Agora eu vou passar a palavra aqui para o José Augusto. José Augusto. Obrigado a todos. Aí, o alto-falante, por favor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Está me ouvindo? Sim, pode falar. Então, dando continuidade um pouco do que o Montesquieu falou, eu vou falar sobre leis positivas. Ao contrário das leis da natureza, as leis positivas seria apenas uma modalidade de lei. Elas são feitas por homens imperfeitos, sujeitos à ignorância e ao erro. Dessa forma, assim como as leis de Deus, as leis dos homens deveriam buscar expressar as necessidades dos povos, relacionando-se à forma de governo, clima e condições geográficas. Montesquieu, ele distinguiu algumas leis pelo comportamento humano. A primeira lei foi em que um homem, em seu estado natural, ele não teria, no seu primeiro momento, o desejo da filosofia, ou seja, ele procuraria se conservar do que adquirir conhecimento.
Portanto, neste estado, todos se sentiriam inferiores e ninguém obteria o desejo de atacar ou criar conflitos. Portanto, a paz seria a primeira lei natural. Seguindo o sentimento de franqueza, o homem sente a necessidade da alimentação e a busca por alimentos. Essa seria a segunda lei natural. O medo recíproco pode levar os homens a se aproximarem em espécie. Ademais, o encanto entre a fêmea e o macho pode levar ao aparecimento da terceira lei. E assim, quando se unem, o desejo de conviver em sociedade começa a existir, juntamente com o desejo de melhorias, e a partir daí que se constituiria a quarta lei natural. Então, conforme a gente viu nessas 4 leis naturais, Montesquieu ele buscava extrair as leis humanas da observação das relações entre os homens, assim como Newton. E a ideia central do pensamento de Montesquieu era conferir as leis não como fruto do árbitro de quem as escreve, mas da decorrência da realidade social e histórica de um povo, mantendo relações íntimas com essa realidade, possuindo assim um sentido, um espírito. Então esse é um pouco do livro que a gente pode resumir, apesar de ser um livro bem grande, mas qualquer dúvida a gente está à disposição. Esse livro é muito interessante, todos vocês deveriam ler, né? Não basta vocês somente decorarem leis. Seria muito interessante vocês estarem aí aprendendo o espírito das leis, o que tem por trás da lei, quando o legislador quer criar uma lei, né? O fato social, os princípios, os valores da sociedade, etc., né? Mas parabéns pelo trabalho, o trabalho muito bom de vocês, já corrigi eles, e semana que vem tem a nota. Ok? Parabéns. Agora nós temos aí o grupo do Eichmann em Jerusalém, que é o grupo da Evelyn Rodrigues, da Giovana Valença e do Thales, né, que vai apresentar aqui para a gente rapidinho. E só para confirmar, nós temos quem vai apresentar depois deles, ainda mais hoje. Por acaso é o grupo da Giovana Kelly, da Thalia, é isso? Oi, Jandeli. Tá, da Giovana, então, será semana que vem. Giovana. Nós temos mais algum grupo hoje para apresentar? Posso apresentar hoje, professor, se puder. Qual o tema seu? O meu é Justiça, que é a coisa certa a se fazer. É só você, Débora? Livro. Tem um grupo, mas aí eu ia apresentar sozinha, se pudesse, ou não pode? Pode. É porque o Elional tá viajando, ele não conseguiu cancelar a viagem a trabalho. E as meninas Tá bom, vamos ver se vai dar tempo, né? Então, manda ficha aí, ô Thales. Boa noite a todos, boa noite aos colegas aí do curso, boa noite, professor. Boa noite. Nosso trabalho consiste no livro, né, do Eichmann em Jerusalém. Ele foi escrito pela Hannah Arendt, é uma judia. O livro traz sobre um caso, né, que é do Karl Adolf Eichmann, que ele viveu de 1906 a 1962. Ele era alemão, certo? E ele era o responsável pela toda a parte da logística contra os judeus na época, certo? Ele enviava os judeus para o campo de concentração, né? Ele fazia transferência, ele fazia expulsão, deportação, migração e fora exterminação, né? Extermínio. Então ele determinava tudo. Ele fazia toda essa parte aí. A pesquisa, na época, ela foi concluída como objetivo principal para analisar a construção do discurso midiático sobre o nazismo na revista O Cruzeiro. A partir dessa cobertura, o caso Eichmann ficou entre os meados de 1960 a 62, porque ele foi preso, ele fugiu, né, depois que passou o Holocausto, ele fugiu, ele foi pego na Argentina, certo? Em 1960. Em 1962 foi o julgamento dele, onde ele foi, né, condenado, certo? E morreu enforcado. Que aí essa escritora, a Hannah Eichmann, ela conta, né, toda a história que foi a banalidade do mal, né? Teve até esse nome, né, esse estigma, porque ele foi julgado, só que ele sempre negou esses crimes. Ele fala que ele recebia essas ordens, né, que ele nunca teve nada a ver, que ele era apenas um funcionário,
mas, né, ele que fazia toda essa parte dessa logística aí, correto? Ele falava, ele que dava as ordens. Então, sim, ele sempre defendeu, ele participou de vários interrogatórios, mas, enfim, ele acabou sendo condenado e sendo enforcado, né, em 1962. Então, esse livro que ela escreve, a escritora judia, ela sentiu na pele também por ela ser judia, então ela contou toda essa história, ela acompanhou todo o caso na época, e ela conta que foi a banalidade do mal. O livro trata basicamente sobre isso, certo? É um livro muito bom, muito interessante para, né, retratar o que os judeus realmente sofreram na época, certo? E é um livro que fala sobre essa parte do julgamento, certo? Muito bom, livro excelente. Praticamente o resumo seria isso aí, Léo. Esse livro é muito interessante, né? Tem um filme, inclusive, que fala sobre isso, que chama A Solução Final, no YouTube. Vale a pena vocês assistirem, é verídico, ele era um tenente-coronel, então ele foi encarregado de matar os judeus, ciganos, homossexuais, e depois ela desenvolveu a teoria da banalidade do mal, como é que ele fez isso de uma maneira tão banal, tratava a morte de maneira tão banal. Vale a pena vocês estudarem e lerem sobre esse livro e assistirem o filme também. O livro é muito bom, retrata muito sobre esse assunto aí. Depois uma hora dessa, a gente comenta mais e trabalha isso com vocês. Beleza, gente. Então, Débora, você quer apresentar o seu grupo? Débora? Oi. Sim, me fala aqui só os integrantes para me conferir aqui de novo. Débora, quem mais? Débora, Andressa Muniz, Leonardo Pires e Lara Muniz. Andressa, a Andressa e a Lara, que são irmãs, não é isso? E o Leonardo, né? Isso. O nome do livro foi? Vou confirmar. Justiça é a coisa. Isso. Pode começar então, Lara. Desculpa. Débora. Eu tinha feito uns slides, mas eu não estou conseguindo entrar pelo telefone. Eu acho que pelo telefone vai ser meio complicado, Débora, mas se você pode ficar à vontade. Pelo telefone vai ser difícil, eu acho. Não dá não, tem que ser pelo... Não tem outro grupo a apresentar enquanto eu troco aqui, não? Não tem. Mas depois você disponibiliza para mim, aí eu mando no grupo. Não tem problema não. Boa noite, pode começar então? Pode ficar à vontade. Tá. Boa noite, professor, boa noite a todos. O livro que a gente leu, que fez o resumo expandido, chama Justiça, o que é fazer a coisa certa, é do Michael Sandel. Os integrantes, como eu disse, a Andressa Muniz, eu, Débora Laís, o Leonardo Pires e a Lara Muniz. Esse livro, ele traz uma crítica sobre, basicamente, o título dele, o que é justiça o que é realmente fazer a coisa certa. Aí ele traz, pra gente, o livro todo tem 10 capítulos, mas o nosso resumo foi feito de 5, né, que foi o que foi disponibilizado. Então, assim, cada capítulo cada capítulo tem uma ou duas histórias, e dentro dessas histórias, o autor fala de vários filósofos, de várias teorias, utilitarista, libertária e várias outras coisas, e faz sempre uma crítica a cada uma das situações. Por exemplo, no primeiro capítulo fala do furacão Charley, que teve na Flórida, teve muita morte, muita destruição. Até teve uma manchete que falou na época: após a tempestade vem os abutres. Porque tem sempre aquela crítica da moral e lei. Porque, assim, quando teve esse furacão, os comerciantes aumentaram muito os preços das coisas. Então, assim, a população passando fome, passando necessidade. Eu até lembrei da agora, né, que aconteceu a pandemia. Então, assim, desde que o mundo é mundo, isso acontece. Então, assim, tem aqui toda aquela crítica. Será que é errado fazer isso? Será que os comerciantes estavam errados, então, de cobrar um preço mais alto? E se eles estavam errados, será que não deveria ter uma lei que proibisse de fazer isso? Então, tem toda uma crítica sobre essa moral, e o que é moral, o que é lei, o que uma coisa bate de frente com a outra. No capítulo 2, aí o capítulo 1 chama Fazendo a Coisa Certa, né? Isso que eu falei. Isso. O capítulo 2 é o princípio da máxima felicidade. Conta a história de um navio que ficou à deriva no mar.
Aí tinha o capitão, um órfão e mais alguns marinheiros, era 4 marinheiros, parece. Aí eles passando fome, né? Passaram, porque querendo ou não, estava lá à deriva, abandonado, ainda não tinha conseguido socorro, ficaram todos à deriva. Aí no primeiro dia eles comeram umas comidas enlatadas que tinha lá, e depois eles começaram a ter muita fome, arrumaram uma tartaruga, mataram e tal, mas no final, mais para os próximos dias, esse menino que estava, ele era órfão, ele adoeceu e que chegou a falecer. Então, eles meio que, né, fez aquela parte canibal, comeram a carne daquele menino que havia falecido. Então, assim, tem toda aquela questão. Foi entre aspas, foi um bote salva-vidas. Eles fizeram isso para todos não morrerem de fome. Só que também tem aquela questão da crítica entre a moral e a filosofia política, porque não é correto, nem em lugar nenhum, fazer isso com uma pessoa, querendo ou não, é um ser humano, tem todos os seus direitos, todos os seus. Então, não era correto. Só que também eles usaram como um jeito de se salvar. Eles estavam como se estivessem numa pequena ilha. Estavam todos ali, se eles não fizessem isso, além do que já morreu, todos os outros iam morrer de fome. Então, aí esse capítulo gira em torno dessa crítica. O capítulo 3, o título dele é Somos Donos de Nós Mesmos, que fala mais sobre a desigualdade, né, entre os ricos e os pobres, traz o estado mínimo e fala assim que, de acordo com a filosofia do livre mercado, não há nada de errado na desigualdade econômica. Então, assim, como tem vários filósofos, muitos defendem que não é errado economicamente ter pobre e rico no mundo, apesar do certo que a gente, né, imagina seria mais uma igualdade, ou pelo menos uma equidade, né, cada um ter o mínimo, o básico. Só que tem aqueles que defendem que não, economicamente não é errado ter essa desigualdade. Inclusive, alguns defendem que é ela que rege, que comanda o mundo. O capítulo 4 se chama Prestadores de Serviços, o Mercado e os Conceitos Morais. Ele trata sobre os combates às guerras. Aí tem as formas de alistamento, que é o compulsório, o livre, e um que era tipo um modelo da guerra civil, que você podia, por exemplo, aqui no Brasil é meio que livre, né? Você vai lá e alista se você quiser. Não, aliás, você é obrigado a alistar, mas e tem outros lugares que você era obrigado a ir. Você tinha que ir e aí traz toda essa crítica, por exemplo. É livre mesmo? Você pode ir lá e voltar, porque assim, você tem como é que fala? Você tem uma boa remuneração, né? Entre aspas, tem alguns benefícios, então eles criticam tudo isso. Até o que é livre não é exatamente livre, tudo tem uma coisa por trás. Faz uma crítica que aí teve o modelo da guerra civil, era assim, você era obrigado, seu nome era chamado, mas você podia pagar alguém para ir no seu lugar. Então tinha toda uma crítica, por que os ricos podem pagar para os pobres morrer no lugar deles? Então tá toda uma crítica sobre isso. Aí faz a crítica dos mercenários, porque nos Estados Unidos tem isso, né? Tem como se fosse um exército particular, um exército privado. Aí trata lá o cara aí ele foi muito criticado na época, porque fazia meio que um exército de mercenários. Mas aí o autor traz essa crítica. Será que até esses outros modelos que regem no mundo afora, do alistamento, do exército, do combate à guerra, será que também não é uma forma de mercenário? Porque todos trocam dinheiro, trocam um auxílio, trocam os benefícios que chamam a atenção da pessoa para ela poder se alistar. E fala também sobre a geração de filhos, que é a barriga de aluguel, porque assim, igual lá tem países que você ser barriga de aluguel, você emprestar, entre aspas, seu corpo para gerar uma criança para uma família mais rica, é uma forma de ganhar dinheiro que às vezes tem gente que passaria a vida inteira e não conseguiria um dinheiro tão bom, vamos dizer, fazendo outra coisa. Às vezes trabalharia a vida inteira e não conseguiria esse valor. Então tem toda essa crítica. Por que é que as pessoas procuram uma barriga de aluguel e o que leva uma mulher a ser isso? Então, assim, conta um caso de uma pessoa que o casal não conseguia engravidar, contratou uma mulher, depois a mulher arrependeu, quis ter a criança, e no final o casal mais rico ficou com a guarda da criança,
mas a mãe conseguiu direito à guarda, conseguiu ver a criança, conseguiu ficar meio com a guarda compartilhada. Porque o pai era pai biológico, só que fizeram uma inseminação artificial. Então, assim, vem toda essa crítica. E, por último, o capítulo 5, que é o que importa é o motivo. Esse aqui fala muito do... acho que é Immanuel Kant. Aí fala que todos os seres humanos são merecedores de respeito, né? Todo indivíduo. Que a liberdade vai além da livre escolha de mercado. E trata lá sobre o que é a liberdade para Kant. Porque, para ele, a liberdade é muito mais do que você ser livre para escolher alguma coisa. Ele fala que nem sempre o que você escolhe é realmente é livre, entendeu? É totalmente livre, é realmente uma... Aí tem as críticas também do que é felicidade. Então, para ele, sempre que você escolhe, por exemplo, tudo que você escolhe beber, o que você escolhe comer, às vezes vestir, não é exatamente o que você queria, às vezes é imposto. Tudo que você faz na vida tem uma crítica, tem como é que fala? Externo. Tudo tem uma coisa externa que te obrigou a fazer aquilo, ou que te impôs na sua mente, e você simplesmente segue o fluxo. Então, acho que eu falei meio muito, mas é isso aí. O livro traz toda uma crítica de sociedade, de mercado, o que pode, o que não pode, o que é moral, o que é justiça, o que é felicidade, o que é liberdade. E eu acho que é isso. Obrigada a todos e boa noite. Esse livro é muito interessante, né? Ele trabalha muito o assunto que está em voga hoje, que é a questão da justiça social, e confronta isso com o direito. Então, gente, pena que o tempo nosso nós tivemos muitos feriados e tudo mais, né? E ainda vamos ter outro, né, semana que vem, enfim, mas a gente poderia fazer uns debates melhores em cima desses livros aí. Ficou muito bom. Eu sei que vocês prepararam os slides, depois manda o slide para mim, que aí eu mando para o pessoal aí, e já posto lá no Moodle para vocês, tá ok? Boa apresentação, muito boa apresentação, viu, Débora? Parabéns aí para você, Thales também, que apresentaram sozinhos hoje, né? Então é isso. Na próxima semana nós encerraremos aí, provavelmente nós vamos começar mais cedo, tipo 8 horas, e aí todos os grupos, agora não falta muito, né? Nós temos aí a Memórias do Cárcere, que é o grupo da Daiane, o Processo, que é o grupo da Giovana, da Thalia, o grupo da Ana Beatriz e da Camille, com a Ética de Cômodo. Depois nós temos o Alto da Compadecida, da Jenny, do Edmar, o Príncipe da Camila, Lorena e Brunielli. E eu acho que a gente vai encerrar, né? Do Gabriel Neves e o Gabriel Zafrete. Tá? Tudo para a semana que vem, mais ou menos às 8 horas da noite, 20 horas. E aí a gente encerra essas apresentações. Ok? Então, eu agradeço a participação de todos vocês, foi muito bom os trabalhos. A ideia do projeto integrador dessa parte é a pesquisa, né? Isso vocês fizeram bem feitos, né? Então, parabéns a todos e eu aguardo vocês, então, até semana que vem, tá bom? Boa noite, professor, obrigado. Boa noite, Débora, boa noite aí a todos vocês. Está todo mundo registrado aqui a presença, tá bom? Pode ficar despreocupado aí, ok? Então, até semana que vem, e eu aguardo a todos que não apresentaram o trabalho, mesmo aqueles que vão apresentar semana que vem, individual, nós vamos ficar marcados às 8 horas, tá bom? Não faltem. Um abraço, então, para todos, ok? Até mais. Tchau, tchau. Interrompendo aqui a gravação.